falando aqui de Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade querida pelas religiões abraâmicas, né, como os historiadores costumam aí se referir. Então, ela é querida tanto pelos judeus, né, pelos hebreus, ela é querida pelos cristãos e ela é querida também pelos muçulmanos. Então, a gente percebe que são as três maiores religiões do mundo, gente, ou não? Sim, sim. Dá pra pôr o hinduísmo, né, nesse rolê também, porque qualquer coisa que é praticada na China ou na Índia vai ser em larga escala. Mas então, religião monoteísta, vamos dizer então, né? Sim. As três monoteístas grandes são essas. Então a gente percebe que é uma cidade que tá no miolo. Cristãos e judeus talvez não tenha tanto conflito assim, mas, né, da parte muçulmana já rola algumas coisas. André, pra gente entender um pouco, vamos voltar pros escritos sagrados, porque é na Bíblia que a gente tem, né, o desenrolar dessa história, né, ou começa de certa forma ali, porque essa cidade de Jerusalém começa a se tornar tão importante, né, para o povo da Bíblia, especificamente para o povo judeu. A gente já tem falado um pouco sobre isso, tanto na série Aliança, aqui do Bibotalk, como também na série Os Outros. Mas para quem tá chegando aqui agora, só para ouvir esse episódio, um panorama então, André, pra gente entender o porquê essa cidade ficou tão importante para o povo da Bíblia. Antes de comentar até alguma coisa no sentido da história ali de Jerusalém, a gente tem que abrir um parênteses importante aqui, né? Existe toda uma discussão hoje na historiografia a respeito da história de Israel, né? Que não é o ponto em que eu vou tratar agora, né? Então, hoje há uma linha de pesquisa, Israel Finkelstein e alguns outros lá em Israel mesmo, que trabalham mais no nível arqueológico e da busca extra-bíblica de uma história de formação de Israel. Então, nós vamos trabalhar agora, eu pelo menos vou trabalhar agora, naquelas referências que a gente tem dentro do texto bíblico que, em muitos casos, é rejeitado hoje por essa nova historiografia, tá? Então, só pra gente entender, nós vamos trabalhar dentro disso aqui, das pistas que a gente encontra ali dentro do texto bíblico. Até porque, então, a gente tá fazendo um olhar teológico pra história, mais ou menos esse disclaimer que você quer fazer, porque é esse olhar teológico que pauta a compreensão que os judeus e os cristãos têm de Jerusalém, é isso? Exatamente. Até porque, mesmo que a gente vá na história dizer, olha, as coisas talvez não sejam exatamente como está descrito no texto bíblico, para nós não vem o caso, porque a influência final é a do texto bíblico pro que nós estamos discutindo hoje, né? Então, não tem por que a gente ir atrás disso aqui agora. Mas o que acontece? Jerusalém, aqui no contexto bíblico, ela aparece tardiamente na formação de Israel. Por quê? Porque ela só vai ser incorporada à história de Israel no contexto da monarquia, e não é nem da primeira monarquia, é da segunda monarquia, né? Porque no tempo de Saul, Jerusalém não pertence a Israel. Ela é um enclave cananeu entre as tribos do norte e Judá no sul. Então nós temos lá no texto bíblico a descrição do quê? De Davi, que ele vai e precisa de uma capital para o reino que está reunificado. Lembremos que o reino estava dividido depois da morte de Saul durante 7 anos, né? De acordo com o relato bíblico. E haviam 2 reinos separados, e Davi então precisa de uma capital para esse novo reino, em que ele é convidado a governar então todas as 12 tribos de Israel. Então o que acontece lá? Ele vai e conquista a cidade de Jebus, dos jebuseus, e ali ele faz então a cidade dele, por isso que ela é chamada a cidade de Davi. E aí, a gente até já foi comentado aqui na série Aliança, ele leva para essa cidade nova, a Jerusalém, então a cidade da paz, né? Ele leva toda a estrutura religiosa do tabernáculo, e lá ele estabelece então o templo. Então ele tem toda uma estratégia, não só religiosa, mas também política, de agregar as tribos em Jerusalém nesse ponto. Então é bastante importante essa relação Jerusalém com a tribo de Judá e com Davi, porque depois que o filho dele faz todas as bobagens dele lá, de Salomão, né? E acontece a divisão depois da morte dele, esse é um dos argumentos das tribos do norte. Nós não temos nada com Jerusalém, nós temos com o norte. Então se separam as tribos. Qual era a capital do norte? Lá era Betel, não? Não, é que ali ele não tinha capital no momento, né? Ele vai ser primeiro Siquém, depois transfere para Jezreel, e aí décadas depois vai surgir Samaria para virar a capital
capital do norte, né? Eles não têm uma cidade central ali. O Jeroboão, depois da divisão com o Roboão, onde é que o Jeroboão faz a... Ele construiu 2 capitais, né? Eu não me lembro exatamente quais, mas uma delas foi Jezreel. Ele foi primeiro em Siquém, depois Jezreel. Mas então o que acontece? O que fica para nós ali é que Jerusalém ela fica muito ligada a Judá e não tanto às tribos do norte. Depois essa cidade vai ganhando então cada vez mais centralidade nesse contexto principalmente judaico, né? na relação com Davi e com o culto. André, tu deu esse salto já para a monarquia, porque é realmente onde Davi, né, de maneira estratégica, escolhe Jerusalém, pela localização geográfica, aquela coisa toda e tal, né? A cidade, ela é alta, tem a questão da guerra, né? Essa questão que é uma cidade boa. Ou eu tô viajando aqui, eu acho que eu li isso alguma vez, que Jerusalém até de maneira estratégica para guerras era uma cidade boa e tal, enfim. Mas eu queria voltar um pouco antes, e eu não sei se isso responde à pergunta do porquê Davi escolheu Jerusalém, mas a promessa que Deus faz a Abraão não tá ligada especificamente a Jerusalém ou tá ligada a toda aquela região? Porque nessa discussão toda aí de Israel, Palestina e Jerusalém, não tá ligado um pouco à promessa que Deus fez a Abraão? Aí é que tá, Jerusalém não, né? Jerusalém ela tá ligada exclusivamente a Davi e Abraão é relacionado à terra como um todo, né? Deus não fala em nenhum momento sobre Jerusalém a Abraão. O que acontece ali, e é importante, isso aparece no argumento da conversa de Jesus com a mulher samaritana lá em João 4. O que acontece lá? A mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é que é o lugar certo de cultuar a Deus? É aqui em Siquém, onde eu estou, onde Jacó cultuou, onde Abraão cultuou, onde tudo acontecia, relacionado às tribos do norte, ou é em Jerusalém, que foi a cidade que Davi disse que era para ser e que vocês judeus cultuam? Então qual dos dois é maior? Em outras palavras, ela está perguntando quem é maior, Abraão ou Davi? Essa é a pergunta que ela está fazendo. E aí Jesus responde, olha, não tem mais lugar, acabou. Diz, olha, na verdade, nessa discussão física aqui, os judeus têm razão porque a salvação vem pelos judeus, que é ele, Cristo, né? Agora, não importa mais o lugar, acabou o lugar. Jerusalém é irrelevante, assim como Siquém é irrelevante, porque cada cristão agora se torna templo de Deus, né? Então essa é a resposta de Cristo ali. Mas ali tá, nessa discussão deles, tá já um embrião de uma discussão local sobre a importância e a relevância de Jerusalém no sentido sagrado. A conquista de Jerusalém, ela tem um papel geográfico, geopolítico, se a gente poderia dizer, né? Embora seja anacrônico, bastante importante, porque Jerusalém é uma cidade alta, Jerusalém é uma cidade que ela tem defesas naturais, além das muralhas que serão construídas nos próximos séculos, e a partir de Jerusalém você consegue basicamente controlar boa parte do trânsito ali onde, né, chamado de Judéia por alguns, de Cisjordânia por outros, porém a posição de Jerusalém, a posição estratégica na conquista dela, de Davi, aos jebuseus, né, um dos trocentos povos cananeus, ela também se dá pela posição geográfica dela, tanto que a própria conquista de Jerusalém é um episódio, digamos assim, a ser destacado, é um empreendimento a ser destacado, e essa importância geográfica como uma cidade-fortaleza, digamos assim, ela vai inclusive durar nos próximos séculos, né? E não apenas, né, a gente costuma pensar até pela tradição ocidental e pelas posições de destaque ali em, né, israelitas e depois romanos, porém nesse meio tempo nós temos ali povos assírios, nós temos ali o avanço aquemene da Pérsia, os exércitos de Alexandre tiveram por ali também, então essa importância geográfica dela é bastante grande mesmo, então eu só queria dar esse destaque. Mas assim, a gente não consegue dizer, por exemplo, que os judeus foram lá e conquistaram Jerusalém e que houve dos cananeus, dos jebuseus, um movimento de tentar reconquistar a cidade para ela ser especial para eles. A gente pode dizer isso? Olha, é aí que é o interessante da coisa, né? Essa questão política que a gente estava falando, que é a grande sacada de Davi, o que ele faz ali de acordo com a descrição do texto bíblico? Ele escolhe uma cidade que é fortificada
fortificada, que tem uma posição estratégica importante, mas que está onde? Ela está dentro do território de Benjamim, que está muito mal conquistado e que, de certa maneira, está entre os dois reinos, o do norte e o do sul de Judá, está no meio dos dois. Então ele acha um ponto intermediário entre eles, e ali tem um outro detalhe importante. Quando ele conquista os jebuseus, nessa cidade, não há uma tentativa de reconquista, porque eles são integrados à sociedade e comunidade judaica. Porque, vocês lembram o texto lá de Davi, quando ele resolve construir um templo lá no Monte Moriá. O que ele faz? Aquele monte pertence a outra pessoa. A quem pertence? A Araúna, o jebuseu. E ele vai lá e não simplesmente toma o território dele, ele compra do camarada. Quer dizer, você tem um jebuseu vivendo com eles, ele respeita a propriedade do cara e compra dele. O cara, inclusive, tá puxando o saco dele e quer dar de presente pra ele. Não, eu não vou dar pra Deus um negócio que não me custe nada. Ele vai e paga pro cara e compra dele. Ou seja, você tem esse jebuseu integrado à sociedade e convivendo e vivendo normalmente com eles lá. Então, por isso não há uma reconquista, porque essas tribos todas aí de cananeus estão esfaceladas no meio de Israel e acabam com o tempo se associando, se integrando e misturando nisso aí tudo. Até tem uma teoria que é claro que ela destoa um pouco do relato bíblico, mas alguns até acham que, na verdade, a tomada de Canaã não foi bem como Josué descreve, mas se parece mais com os relatos de Juízes. Tipo, o povo foi chegando, e aí, pessoal, beleza? A gente veio do Egito agora lá, pô, foi difícil, cara. Pô, posso pegar aquele canto ali, vou armar minha barraca ali, entendeu? A galera foi chegando, não foi essa coisa de porrada, vem com Josué lutar em Jericó e tal. Então, há uma linha de pesquisa que fala que essa tomada da terra não foi bem uma tomada da terra, mas foi, esqueci o termo bonito agora que tem pra isso, foi mais assim, tipo, chegando, entendeu, na Coab. Eu gostei da encenação do Bibo, que transformou o negócio num grande churras, né, cada um foi chegando, cada um trouxe seu isopor e fechou. Cara, aquela coisa assim, tipo, chegando na boa e tal, vou pegar um cantinho ali, mano, beleza e tal, pá, aqui da minha filha, a Joana, pá, entendeu? Então assim, tipo, por isso que não há essa disputa pelo local, né? Então, isso é uma das... E, gente, eu só arranhei a teoria, porque eu nem tenho competência intelectual mas foi a tese de doutorado de um professor meu, né? Que essa tomada da terra não foi bem uma tomada da terra e tal. Então, isso talvez explique essa falta de conflito ali. Mas, deixa eu fazer uma pergunta bem off aqui. Off não, vai pro episódio, né? Mas é porque a galera fala muito da questão de Jerusalém já... É que eu tô lá em Abraão ainda, desculpa, foi mal, eu sou chato. É porque Melquisedeque, então tem já esse fator... Tem alguma parada espiritual, assim, que o pessoal acredita, que Jerusalém, porque já tem o Melquisedeque de lá, entendeu? Porque ele era sacerdote em Jerusalém, mas que na época de Abraão tinha outro nome, né? Ou isso realmente não faz diferença pro nosso assunto aqui? Eu acho que faz diferença, sim. Ela tá vinculada também a Salém, né? Como Melquisedeque é o rei que vem de lá, e é um rei que é tomado depois pelo autor de Hebreus no Novo Testamento como sendo um camarada de uma revelação, inclusive, superior à de Abraão, e ele vem lá da cidade de Jerusalém, e essa revelação superior é por quê? Porque ele é da linhagem que vai gerar a Cristo, né? Então esse é o argumento do autor de Hebreus. Então Cristo é dessa revelação, que é o quê? É uma salvação a todos os povos. Aí de fato a noção, e aí não é uma noção muito relacionada, no meu entender, pelo menos ao judaísmo, mas sim ao cristianismo, né? Então é uma relação ali de Jerusalém como vinculada a uma salvação de todos os povos, porque é ali que vai acontecer a salvação desses povos por meio da cruz de Cristo. Então ali que está o nó disso aí. Por isso que nesse sentido, no sentido cristão, Jerusalém é escolhida por Deus para sediar o grande sacrifício de Cristo. Esse é o sentido cristão tradicional dessa história. Então ali que está o furo da questão, né? Inclusive, já só abrindo parênteses essa questão cristã, para os cristãos, ela, né, no imaginário cristão, quando eu falo imaginário cristão, eu sou muito herege ou não? Eu não quero soar tão herege, gente. Eu digo na teologia cristã, né? No imaginário cristão, Jerusalém, né? Ela é uma cidade importantíssima e tal, até por causa da linhagem de Davi, Jesus, a Nova Jerusalém. Inclusive, abro aqui um parênteses dentro do parênteses, tem um programa, né, Felipe, que você fez com um representante de cada religião. Faz um jabá aqui, rapidez. Alguns anos atrás, quando foi retomada a discussão sobre a posição do governo dos Estados Unidos em relação a Jerusalém, ainda era o governo Obama, e a gente vai entrar nisso depois, mas aí eu gravei um programa com um muçulmano, um judeu, e representando o cristianismo estava nosso querido Milho, né, aqui do Bible, do BTcast, e cada um explicando
do ponto de vista religioso, né, a importância de Jerusalém para cada uma dessas religiões, o ponto dela para cada uma, tanto a origem quanto os significados, e ali a principal discussão, que era uma coisa que estava muito em voga na época por conta do auto-intitulado Estado Islâmico, também as perspectivas escatológicas sobre Jerusalém, né? A importância de Jerusalém pro possível, suposto fim do mundo, enfim. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Legal. Então, o link está aqui na descrição desse BTcast. A gente até vai dar uma adiantada, porque muita coisa foi discutida lá, e se você gosta do Melhorança, ele estava lá representando a turma. Vamos seguir então aqui o nosso papo, porque Jerusalém então, ela se destaca como a cidade de Davi, então, né, para teologia bíblica, de certa forma, se torna uma cidade muito importante, e a gente tem, na década de 70 depois de Cristo, um fato que vai mexer bastante com essa estrutura histórico-teológica do povo judeu. Inclusive, André, a gente chama povo judeu porque o povo de Israel, teoricamente, no cativeiro assírio, some, né? Deixa de existir um povo de Israel. E a tribo do sul, né, que é da tribo de Judá, ela permanece ali, por isso que a gente então dá esse nome de judeus e tal, o judaísmo. É isso, Judá mesclada a Benjamim, né, que é onde ficava Jerusalém, né, o próprio apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim, né, mas judeu ali, e também a tribo de Simeão, que já estava misturada desde o início lá, segundo o relato de Josué e Juízes, né. Então, e mais os levitas, né, então nós temos aí praticamente 4 tribos que formariam então o povo judeu, que é o que sobrou, né? O restante todo foi espalhado entre as nações pelos assírios, né? E aí a gente então tem o Templo de Jerusalém, que é erguido ali. Esse templo do Templo de Jesus é o segundo templo, confere, que foi construído por Herodes. Na verdade foi ampliado por Herodes, né? Ele é o segundo templo reconstruído lá no retorno do exílio, né? Que ele é Zorobabel, e a turma do retorno acaba encetando aquela construção, que termina lá por volta de 520. E aí Herodes pega essa estrutura e amplia ela significativamente e transforma num templo realmente absurdamente grande aí na época, e que estava em construção, inclusive as áreas externas ainda estavam em ampliação até 64, se não me engano. Quem destruiu a primeira vez o primeiro templo erguido por Salomão? Nabucodonosor, né? Os babilônicos, né? Então tem esse templo, né, reconstruído ali por Herodes, e na década de 70, né, a gente tem aí, que é conhecido como a queda de Jerusalém. Fala um pouquinho para nós aí, André, e Felipe também, fica à vontade, o que aconteceu, o que isso representa. Até porque para os romanos não era muito comum que eles chegassem em um país colonizado e destruíssem e tirassem o pessoal dali, né? Eles eram bem de boa, até como o André explica na série Os Outros. Acho que esse é um modelo grego, não é, André? De chegar, né, domina aqui, mas não, pode ficar aí de boa com a tua cultura e tal, ou, né, vamos misturar aqui. Eu não vou chamar os romanos de boa, não, cara. Ninguém é de boa, cara. O cara é de boa se tu não resistir, cara. Entendeu? Então, entendi. Acho que até o Felipe pode nos ajudar mais aqui, né? Mas o ano 70 ele faz parte dentro do contexto da Guerra dos Judeus, né? E Jerusalém é o ponto final de resistência dessa invasão, e o templo, como ele todo é amuralhado ao redor, então ele é a última fortaleza a ser conquistada. Por isso que acontece a carnificina que tem lá dentro, né? Quem sabe pode nos ajudar aí, Felipe? Eu acho que talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque o motivo da conquista, entre aspas, romana, né, que era que a região era a província da Judéia, né, que era um estado cliente dos romanos, com Herodes, quando nós temos a construção, inclusive, de Cesareia, que vai ser a capital romana, da administração romana da Judéia, e depois da Palestina romana, né, a gente vai entrar nisso. Inclusive, Cesareia é um sítio arqueológico magnífico, como eu sei que muitos dos ouvintes do BTcast pretendem ir a Israel algum dia para visitar Jerusalém, recomendo que visitem Cesareia também, até porque tem restaurantes muito bons.
E... As motivação muito boa. Não, se você não quer ver porque, assim, Cesareia foi quase uma Disneylândia pra mim, né? Porque é um monte de pedra velha, mas se você não quer ver as pedras velhas, tem comida. Tem comida, tem praia, tem paisagem, mas... Essa é a minha frustração quando eu viajo. Eu viajei outro dia, fui pra Machu Picchu, então eu tava enlouquecido tirando foto de pedra, né? E minha esposa dizia assim, pô, cara, só tira foto de pedra, vamos tirar da gente, né? Mas eu tô com você nesse sentido, viu? Então, assim, estamos aqui, você tem minha moção de apoio. Aí, quando Herodes morre, os romanos, até porque a região da Judéia era uma das fronteiras orientais do Império Romano, ou seja, como uma região de fronteira, ela estaria suscetível a interferências externas ou a ser ponto de partida de mais conquistas. Quando Herodes morre, temendo, né, que se tornasse ali uma região enfraquecida, que os seus sucessores, não lembro se eram filhos ou descendentes por outro nível, né, eram os Agripino, acho. Sim, são filhos dele. São filhos, então. Temendo que seus filhos ali fossem governadores fracos, os romanos iniciam um governo direto via os legados, via presença de tropas, de legiões, que vai levar à chamada Grande Revolta dos Judeus. Então, os judeus se revoltam contra o domínio romano que estava estabelecido desde antes, desde década de 40, acredito eu, antes de Cristo. Inclusive, como uma menção, para quem se interessar, teve uma minissérie da HBO chamada Roma, que fala ali sobre a ascensão de Júlio César e a Guerra Civil e a ascensão de Augusto, em que nós temos um personagem coadjuvante importante que é judeu e uma eventual conspiração para matar Herodes, que era visto ali como um usurpador, inclusive, porque o Herodes conquista Jerusalém também. E com o início, então, desse domínio direto romano, já agora, né, com a morte de Herodes ali na virada, né, dos anos antes de Cristo para anos pós-Cristo, nós temos o estabelecimento do governo direto romano, e aí em 70, ou seja, 70 anos de governo direto romano, nós teremos o levante da população judaica contra o domínio dos romanos, especialmente por questões de imposto religioso, né, que era uma coisa bastante comum na Idade Antiga e que dura até a Idade Moderna, na verdade, que é a ideia de que, olha, se você tem uma religião diferente da religião oficial, você tem que pagar um imposto, digamos assim. E pagando esse imposto, você cultua aí sua religião livremente. O Herodes é de linhagem judaica? Né? Ele tem uma linhagem judaica, só que é aquele cara que trabalha pro bandido, não é? Não. O Herodes, ele é edomita, o descendente de Esaú. Os edomitas, eles foram praticamente exterminados ali ainda no tempo, um pouco tempo depois do tempo de Davi. Aliás, no tempo de Davi mesmo, sobraram algumas famílias e aí o Herodes é descendente dessa família. O que acontece? Os macabeus, no período de dominação, né, que eram, vamos dizer, governantes sacerdotes de Israel independente ali, até 165 em diante, era 165 até a conquista romana em 64, eles circuncidaram à força todos esses edomitas, entre eles os herodianos. Então eles são descendentes, circuncidados na marra e fazendo parte então desse povo aí. Mas eles sempre foram vistos bem enviesados pelos judeus, né? Eles não são considerados do mesmo povo. Porque os herodianos é aquela turma que aceitou de boa, né, o domínio de Alexandre. Não, vamos pegar a cultura tudo aqui, aquela coisa toda, não é isso? O herodiano daí, aí já é um outro termo um pouco diferente. O herodiano acaba sendo o judeu, de certa maneira geral, que assume a posição política de Herodes, né? Não é necessariamente parente dele, tá? Aí já é uma questão política, não genética, vamos dizer assim. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o Herodes, ele tem na sua descendência Esaú, quer dizer que aquela promessa lá de Jacó, né, e Esaú lá, deu ruim, inverteu as paradas, é isso? Mais ou menos, a promessa ela acontece porque Esaú acaba sendo sujeito a Israel, né, de certa maneira, e ele
depois levanta o jugo sobre ele, mas depois acaba sendo assimilado no processo histórico aí, né? É que para os judeus ficou muito ruim, muito chato, porque o Herodes era de uma família rica, importante, que teve relações muito próximas com o Senado romano e os ricos romanos, e é por isso que ele acaba, o Herodes, e antes dele, né, o pai dele, tendo uma proeminência grande sobre o que viria depois a ser a região romana da Judéia, né? Mas aí é outra história bem longa aí que a gente vai acabar entrando. Outra história, beleza. Destruição de Jerusalém. E aí, o que acontece depois? Tipo, Jerusalém fica ali, vira uma cidade normal, ok? Porque assim, a ideia os romanos foram lá, eles invadiram a cidade de Jerusalém, derrubaram o templo e mandaram todos os judeus saírem da região da Judéia. Foi nesse período também que a região passou a ser chamada de Palestina. Como é que é? Sim, quem troca, digamos assim, o nome da província de Judéia para Palestina é Adriano. E aí, aqui a gente chega no primeiro pomo da discórdia, que é o seguinte: essa explicação vai soar surreal, talvez, para algumas pessoas, mas é verdade, tá? Eu prometo que não estou inventando nada disso. É o seguinte: o idioma árabe não tem a letra P, e Adriano vai batizar a Palestina de Palestina em homenagem aos filisteus, que são os principais inimigos dos hebreus na história bíblica, dá pra dizer isso? Uhum. Sim. E ele chama, né, de Palestina, já que, né, a questão do P e do F no latim, depois no italiano, né, então vira Palestina. E quando nós temos depois a chegada dos árabes, é Falestim, porque o idioma árabe não tem a letra P. Então tem muita gente que argumenta que o próprio nome Palestina não existiria, digamos assim, por ser uma imposição, uma vingança romana contra o levante dos judeus, e que os povos, as pessoas que se dizem árabe-palestinas, na verdade, são uma invenção, porque esse nome sequer existe no idioma deles, já que o idioma deles sequer prevê a letra P. Só que, aí, qual é a contra-resposta? Os árabes falam Falestim justamente porque é o som dos filisteus, porque filisteus, embora fosse escrito com P, se pronunciava F, né? É uma coisa que a gente vê, por exemplo, até hoje, na grafia em inglês das Filipinas, né? Você escreve com P, mas fala Fi, né? Antigamente farmácia era com PH. Então, devido a esse maldito legado gramático latino, nós temos aí o primeiro pomo da discórdia com essa mudança feita por Adriano em vingança aos judeus, né? De tirar o nome de província da Judéia, e ela se torna a Síria-Palestina, né? Síria já era um termo presente, mas enfim, Síria-Palestina, e ele vai também mudar a administração romana, vai reconstruir Jerusalém, agora com o nome de Aélia Capitolina. Capitolina é uma das 7 colinas de Roma, né? Salvo engano. Então, a ideia é de reconstruir Jerusalém, agora como uma cidade, entre aspas, pagã, e, nesse sentido, nós teremos a construção do templo a Júpiter, que é a base da futura igreja bizantina do Santo Sepulcro. Uau. Caraca. Onde hoje a igreja do Santo Sepulcro tem um domo gigantesco, lindíssimo inclusive, que originalmente era um templo romano a Júpiter. Tem um detalhe aqui importante que a gente precisa dizer para o pessoal entender a diferença cronológica aqui, né? Antes nós estávamos falando da queda de Jerusalém na invasão de Vespasiano e daí Tito no final no ano 70. Ali aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, né? E o fim então dos sacrifícios do templo, que não existe mais até hoje, tá? Aí o que acontece? Neste momento, ainda continuou sendo Jerusalém até Adriano, que acontece a revolta de 135, que é o ano, né? Ah, que é de Massada, tá certo, pra não confundir. Exata, manda bala. Isso, é a revolta de Massada dali, porque é a revolta de Bar Kokhba, que é outra revolta messiânica. Todas são revoltas messiânicas aqui. Então, é por isso tanto a seriedade lá do evento Cruz de Cristo e tudo mais, porque também é mesmo barril de pólvora em termos da questão messiânica do rei Messias chegando, tá? Mas então, o que acontece?
acontece? Essa outra, né, que o Felipe tá falando, que é aí a segunda revolta, a de Bar Corpa, e que vai levar então à intervenção de Adriano, e aí o que acontece ali? Se antes os judeus era permitido a eles virem a Jerusalém e continuava sendo judaico em Jerusalém, Adriano acaba com isso. Então ele muda a capital, ela se torna uma cidade romana, romaniza todo o processo e expulsa os judeus. Dali, a partir dali, os judeus não lhes é permitido, dentro do Império Romano, de Adriano pelo menos, que eles venham a Jerusalém. Aí já é bem mais sério. Qual é a data disso aí? 135. E duvido tu falar o nome do cara de novo. Duvido tu falar o nome do judeu bonito, como tu falou da primeira vez. Bar Corba. Ó, essa Se ferrou, falou. Mas então, de 70 até 130, 135, a cidade esteve devastada, e aí em 135 ela foi reconstruída. Seria isso? Não, eu acho que ela até... Eu não sei te dizer exatamente se ela estava ou não devastada. Eu acredito que não. Ela continuou sendo um centro e ela teve que ser de novo atacada e destruída, né? Eu não sei te dizer exatamente. Mas o templo que foi destruído, sim, no ano 70. Não, o templo não voltou mais. Ali não tem mais, né? Então, inclusive, tem uma data emblemática para o judaísmo, que é 29 de agosto do ano 70, o dia em que cessaram os sacrifícios em Jerusalém, né? E a partir daí o judaísmo inteiro se reinventa e vai se tornar o judaísmo moderno, que não é vinculado mais a sacrifícios. E esse templo de Júpiter, ele foi feito em cima do templo dos judeus ou era em outro lugar? Não, o templo de Júpiter é onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, católica romana e católica ortodoxa. Que seria o local do túmulo de Jesus, que é fora da cidade, não é no local do templo. Tá, então os romanos construíram o templo de Júpiter no lugar onde Cristo teria sido sepultado. Eles sabiam ou... Cara, isso aí tudo é um chute, né, cara? Sim. Mas... É que na verdade é posterior, né? É posterior, porque os locais sagrados de Jerusalém, de locais onde foi crucificação, onde foi túmulo de Jesus, onde ele nasceu, foi tudo visões de Helena, mãe do Constantino, quando teve lá, e diz, aqui é isso, aqui é aquilo, né? Então a gente visita os locais que Santa Helena determinou, não é nenhum achado arqueológico nem nada. E tem outra coisa também que é assim, eu vou usar um termo que, por favor, não é para ofender ninguém, mas o André fica dando munição pra ateu aí, ó, lá vem. Não, porque não será um termo exatamente acadêmico, mas a Igreja do Santo Sepulcro, ela é uma série de puxadinhos. Sim. Ela não é um local apenas. Então, assim, o local onde Jesus teria sido crucificado, onde Jesus teria sido sepultado, a pedra onde o seu corpo teria sido lavado após a crucificação, eles estão no mesmo complexo de prédios, digamos assim. Mas lá dentro você tem diversas igrejas e diversas capelas, digamos assim, e é uma construção relativamente moderna, né? É uma construção bizantina, no lugar onde estava ali o templo de Júpiter, e usa a ideia, né? O conceito arquitetônico, melhor dizendo, né? Do domo, não é o mesmo domo, desculpa se isso pareceu, né? Mas o domo da atual Igreja do Santo Sepulcro é inspirado pelos domos dos templos de Júpiter romanos, como, por exemplo, nós temos até hoje em Roma, né? Mas, como eu disse, a Igreja do Santo Sepulcro, onde tem lá a pedra de Golgota, que fala? Gólgota, ok. Como eu disse, ela é uma série de puxadinhos. Inclusive, lá dentro você tem uma capela ortodoxa grega, uma ortodoxa armênia, outra ortodoxa russa, e se tiver procissão de mais de uma igreja ao mesmo tempo, já deu treta, tipo de padre sair na porrada. Eita. Isso é sério. É nesse período que surge o termo Palestina? Se vocês já explicaram, eu perdi essa parte. Sim, eu falei isso agora há pouco, dorminhoco. Foi mal, eu fui mexer no Instagram. Entendi, então é nesse período aí, legal. Tá, e aí o André Reich explicou então essa parte do Adriano ali, que ele, galera, vazem daqui e eu não quero, então foi com Adriano, se eu entendi, que judeu passa a ser desassociado de Jerusalém, vaza daqui, é isso? Exatamente, porque nós temos um processo que não é de uma vez só, né? Então o ano 70 começa, vamos dizer assim, a diáspora final judaica, né? Não final ainda, quase final, que a diáspora já é um processo que vem desde o tempo da invasão de Nabucodonosor, né? E aí vem essa parte da diáspora romana, e aí se concretiza lá com
Adriano em 135, eles, não quero mais vocês aqui. E esse status, com depois a mudança do Império Romano, a cristianização dele, Jerusalém volta a ser uma cidade que os judeus podem entrar? Olha, cara, a questão cristã, porque o cristianismo ali, ele não tem muito problema com os judeus na entrada deles na Palestina. Aliás, durante um bom tempo, tanto cristãos como muçulmanos não vão regular acesso de judeu aos locais santos. E mesmo no tempo do domínio muçulmano, era possível a visita tanto de cristãos como de judeus aos locais. E os judeus mesmo se integraram plenamente à sociedade muçulmana, porque tem que pensar o seguinte, nós temos que pensar no movimento muçulmano como tendo instâncias diferentes e situações diferentes que se constroem ao longo do tempo, né? Então, existe uma tolerância muito grande aos chamados povos do livro, que inclusive consta no Alcorão isso, né? Os povos do livro são os cristãos e os judeus, então ali é permitido o acesso e a visita durante muito tempo, né? E no caso dos judeus, mesmo vivendo lá, sempre houve judeus vivendo lá. Então assim, Felipe, eu queria que tu explicasse pra mim o que são os muçulmanos, como que eles vão dominar aquela região da Palestina, né? E o André acabou de falar aqui que, né, o povo do livro é respeitado, então pode entrar aqui. Mas de repente no local do templo judeu, a gente tem o quê? Se eu não me engano, uma mesquita. Como é que aconteceu esse processo, né? Como é que Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos? Quem são eles e tal? Consegue fazer um panorama pra nós? Só assim, pra evitar novamente pessoas que eventualmente ficam ofendidas, acho que o termo mais correto é dizer de quem são os muçulmanos, né? E não o que são, né? Mas... desculpa. Não, gente, não foi sem querer, foi sem querer mesmo. Não, eu sei. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa amável. De bem. Você é uma pessoa sensual. Tô meio gordo, mas vamos lá. Vamos lá. A região que era Judéia e se torna província da Palestina, ela era uma província romana e ela continua uma província romana até o século VII. E aí talvez alguns dos nossos ouvintes falem, não, mas espera aí, como assim uma província romana até o século VII? Eu aprendi lá no colégio que em 453 acaba o Império Romano. Acaba o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, posteriormente Império Bizantino, ainda vai durar 1000 anos. Então a influência bizantina é enorme na região e é diretamente ligada à influência romana, né? Você fala em influência romana, influência bizantina, são coisas similares. Tanto que vai ser a Igreja do Santo Sepulcro, que a gente mencionou, e diversas outras construções importantes para os cristãos em Jerusalém, serão construídas no período do imperador Constantino, e a mãe dele, que era a Helena, que o André mencionou anteriormente. Então, nós temos aqui a presença romana em Jerusalém vai permanecer até o século VII. E aí, no século VII, nós temos a conquista árabe da região. Então, por isso que não são os romanos que trazem os árabes, é por isso que os árabes, por exemplo, não estão presentes no Novo Testamento, porque é uma coisa que ocorre séculos depois. E quem são os árabes? Eles vêm ali da Península Arábica, que é onde hoje estão ali mais ou menos Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, essa região, mas a gente está acostumado a falar em Arábia Saudita, né? Mas lembrando que Arábia Saudita significa o quê? A Arábia que é do Saúd, que é a família que governa a Arábia Saudita em regime absolutista, que é dona literalmente do país. O nome do país é o nome da família que o governa, é como se Joinville se tornasse Biboville, alguma coisa assim. Ou Lu Brasil. Lu Brasil? Foi horrível, vai, continua. Eu não... É que como a gente tá gravando na quarta-feira e é o julgamento do Lula, eu fiz uma associação ridícula de Lula com o Brasil. Ok. Vai, que nem dá bola. Então aí nós temos duas questões, né, para responder a sua pergunta. A primeira é a política secular, digamos assim, né? Nós temos os exércitos do primeiro califado árabe que vão expandir os seus domínios e junto com isso expandir a sua religião, a gente já vai entrar nisso, e Jerusalém, tanto pela sua posição estratégica, né? Porque para você ali no deserto da Arábia, se você vai rumo às terras férteis e ricas mais ao norte, onde hoje é Líbano e Síria,
Ou se você vai a oeste para o Egito, outra região importante, comercialmente rica, você passa por Jerusalém. Você não tem como dar a volta. Então Jerusalém é um dos primeiros locais a serem conquistados pelos exércitos árabes fora da Península Arábica. E o que entra então a questão religiosa nesse sentido? Existem visões, muitas vezes filosóficas, antropológicas, teológicas, que vocês inclusive certamente conseguem trabalhar muito melhor do que eu, que é a ideia de, e é muito presente no Oriente Médio, de lugares serem sagrados. E o lugar ser sagrado, independente de quem está dominando aquela região. Então, onde antes tinha um templo judeu, onde antes tinha uma sinagoga, você vai fazer uma igreja. Onde antes tinha uma igreja, você faz uma mesquita. Porque aquele local que teria ali conotações sagradas ou conotações transcendentais, e isso é muito comum. E o Corão, e aqui outro ponto de discórdia, o Corão não fala nominalmente a palavra, o nome Jerusalém. Jerusalém não é mencionado no Corão. Aí vai ter um monte de gente falando, viu, Jerusalém não é sagrada para os muçulmanos. Agora, o que está presente no Corão é que Maomé ascendeu ao paraíso na sua jornada noturna, né, que é a Isra, na mesquita mais distante. E essa mesquita mais distante é interpretada como o local do templo judeu. Por quê? Aí vão entrar duas coisas que todo mundo vai querer me bater, todos os ouvintes, mas que são o seguinte. Primeiro, essa ideia do local ser sagrado para todas, para qualquer religião que esteja dominando aquele território. E o Islã, ele aceita, digamos assim, a herança cultural cristã, que por sua vez aceita a herança cultural judaica. É tudo uma linhagem só. Lembrando, Jesus é um dos profetas mais importantes no Islã, né? Vai ser Jesus que vai participar do julgamento das almas no fim do mundo, digamos assim, muçulmano. Olha aí. Então, nós temos, e com o nome de Issa, não é porque ele tem outro nome, é porque é a pronúncia árabe, só isso, né? Então, assim, a partir do momento que o Islã aceita, ele incorpora, ele tem uma herança em comum, né? Porque são todos descendentes de Abraão, todas as religiões do livro, e esses conceitos vocês consegue explicar muito melhor do que eu, mas o Islã, ele aceita, ele incorpora, melhor dizendo, essas heranças. Então o monte do templo seria um lugar também sagrado para os muçulmanos, e ele seria a mesquita mais distante, porque ele não está na Península Árabe, porém é o lugar mais importante, um lugar importante para essa tradição. E segundo, aí alguém pode dizer, mas espera aí, o templo no monte não era uma mesquita. Aí é uma questão terminológica, né? Aí a gente vai entrar numa porradaria gigantesca, que é o que aconteceu nos últimos 1000 anos, se é, por exemplo, se Jeová e Alá seriam a mesma entidade, são palavras diferentes para o mesmo Deus, ou se são deuses diferentes, e mesquita, igreja, sinagoga, templo, seriam apenas palavras diferentes para um local de culto. Não vou entrar nessa discussão, não é para me baterem, eu estou apontando que tem essa discussão, tá, ouvintes? Aí, no monte do templo, Maomé teria subido aos céus, e aí por isso ali é construído tanto o Domo da Rocha, que tem a rocha de onde teria sido dividido o mundo na tradição das três religiões, e a mesquita de Al-Aqsa, que foi construída alguns séculos depois. É isso. Na época, então, do Maomé, onde tinha o antigo templo judaico, era só ruínas, então? Sim, era o monte do templo, né? Que era onde estava o templo, mas não tem templo. Só tem o muro ocidental, que é muitas vezes chamado de Muro das Lamentações, e é construído o Domo da Rocha. E, outra coisa, durante o domínio árabe muçulmano de Jerusalém, que nós teremos o retorno dos judeus a Jerusalém e os judeus podendo fazer os seus rituais religiosos, fazer suas práticas religiosas. Por quê? Porque durante o domínio bizantino, os judeus foram mantidos como proibidos. Aquele banimento de Adriano é mantido no Império Bizantino. É com a chegada dos árabes que os judeus são permitidos a retornar a Jerusalém. Então, enquanto eram os cristãos sem judeus, quando vem os muçulmanos, pode vir judeu para Jerusalém. Olha só. Então, quando eram os cristãos bizantinos, antes que alguém fale que todos os cristãos mataram... Exato. Os bizantinos ali. Ô, Rogério, que feio. Ateu dando lição de moral. Nossa, que vergonha pro Rogério. Nossa, Deus me livre. Não dei lição de moral em ninguém, até porque eu sou um desmoralizado.
Eu sou uma pessoa imoral. Tá, somos todos nós somos, mas a gente pede perdão pra Jesus, e tu não, devia pedir também. Então, os cristãos bizantinos pararam de dominar Jerusalém e com os muçulmanos, os judeus puderam voltar para a cidade. Mas e na região ao redor? E naquilo que antes era Judéia, que passou a ser Palestina? Quem vivia ali eram descendentes dos samaritanos? Eram judeus que voltaram, que saíram de Jerusalém e foram para Galileia, digamos? Ou eram os árabes, ou uma miscigenação desses povos? Cara, assim, ó, tem um detalhe importante que a gente tem que pensar, é o seguinte, ó. Isso vale não só para esse momento, mas para todos os momentos históricos. Não existe um transplante total de povos de um lugar numa invasão ou numa situação de guerra dessas, tá? Você tem lá uma invasão, uma destruição de uma cidade, essa cidade é destruída, pode até trocar a população inteira dela, pode acontecer, mas os arredores, todas aquelas vilazinhas, casinha perdida não sei aonde, todo esse campo todo, geralmente acabam ficando as mesmas pessoas, né? Você tem trocas muito gradativas de população, muito lentas, num processo longo de miscigenação. Então o que acontece? Não tem como você pegar e dizer, olha, não tem mais judeus quando aconteceu a invasão babilônica. Não tem, né? Continua tendo. Então os caras, alguns fugiram para o Egito, outros foram deportados para Babilônia e ficou uma massa grande debaixo da administração assíria ali. Mais tarde também a invasão romana. Então esse é um processo todo que vão ficando populações e vão se misturando com outras. Você pega o próprio judeu e israelita na história bíblica, toda hora aparece relações e casamentos e trocas com povos cananeus ao redor. Você não tem uma genética judaica pura ou israelita pura. Você não tem uma transplante, sai todo mundo que tinha antes e vem os árabes. Não. Chega e vai se misturando com os outros que lá estão, né? Então eu entendo mais um processo desses. Não é a questão, agora todos os judeus foram obrigados a se retirar de lá. Não. Ele vetou para a região de Jerusalém e eventualmente arredores, mas continuam existindo uma mescla, uma miscigenação de romanos, de outros povos que estão comerciando, de moradores locais. Você sabe que pobre sempre se ferra e não tem para onde ir, né? Ele acaba ficando por ali. Eu não consigo conceber, assim, historicamente, um transplante total de povos. Agora estão vivendo lá, sei lá, descendentes dos filisteus. Ou agora estão vivendo lá os cananeus. Não, já estava uma bagunça e continua sendo uma bagunça sempre. Agora somou aquela bagunça a bagunça árabe. É por aí mesmo, até porque uma coisa, né, que é bom colocar também, que como você disse, não tem ali uma homogeneidade genética, mas também não tem sequer uma homogeneidade de povos, até porque a gente está falando de uma região que sempre foi uma grande encruzilhada comercial. Então nós temos ali a presença de povos, muitas vezes que às vezes são um pouco deixados de lado, talvez um dos mais conhecidos sejam os Druze, né, que existem até hoje, né, mas desde a antiguidade, por exemplo, os fenícios não viviam apenas onde há o Líbano. Nós temos presença egípcia, nós temos presença do Egipta copta, inclusive, né, como seriam chamados hoje, os egípcios coptas, e já que nós temos também os egípcios árabes. Isso é um exemplo, né, do que o André colocou, né, de que os egípcios, eles até hoje são discutidos, né? Que povo que são os egípcios? São uma mistura de povos. E o porto de Gaza é um dos portos mais movimentados da antiguidade, até porque onde hoje é o canal de Suez, né, não existia o canal de Suez, mas existiam as rotas de comércio que chegavam pelo Mar Vermelho e iam por caravanas até a costa do Mediterrâneo, incluindo aí, por exemplo, o porto de Gaza, para seguir em viagem, né, essas mercadorias até outras regiões pelo Mediterrâneo, como Grécia, atuais Grécia, Itália, até o Mar do Norte. Então, de fato, é uma região que é uma encruzilhada geográfica. É impossível você falar numa homogeneidade nessa região em nenhum momento, né? Os árabes são mais um dos elementos. A diferença é quem está na posição de controle. Essa acaba sendo a diferença. Mas quem vivia ali na região, né, para responder de forma mais objetiva a pergunta do Rogério, era um monte de gente de variadas, de diversas composições. Mais ao sul, você vai ter essa presença egípcia copta, mais ao norte, essa presença semita também, de que seriam ali libaneses, sírios, descendentes dos antigos hititas,
e por aí vai. É importante, só pra completar o que ele tá dizendo, cara, isso é uma característica típica não só dessa época, é antes e aparece na Bíblia. Se você pega a lista dos funcionários de Davi e mesmo de Salomão depois, você aparece lá hitita, aparece egípcio, aparece cananeu, aparece de tudo que é coisa. Não é exclusivo desse momento. É assim que funciona a geografia política desses povos. Inclusive, se você pegar a lista de funcionários de Davi, alguns já estavam na lista do Odebrecht. Porque é muito mais antigo que o PT esse negócio. Exatamente. Exatamente. A Odebrecht já existia. Quem construiu as primeiras estradas ali foi a Odebrecht. E os templos, né? Tem uma investigação do templo de Salomão aí. Mas olha só, nesse período aí, gente, então, Maomé, toda essa galera, não havia uma disputa por Jerusalém. O Islã dominava a região ali. Então não tinha investidas para se dominar Jerusalém, correto? Ou a minha pergunta foi idiota que vocês nem querem responder? Eu não entendi a sua pergunta, eu vou ser sincero. Não, eu vou te dizer por que não entendeu. É que nós estamos falando de um império monstruoso que domina metade do mundo. Não tem caras querendo atacar Jerusalém, entendeu? Ok, entendi. Mas eu queria puxar aqui então as cruzadas, que como até o Felipe já disse aqui em off-topic, vamos passar só por cima porque é uma bagunça geral aquele negócio. Mas nas cruzadas, se eu me lembro bem do filme do Ridley Scott, o meu contato com as cruzadas é via cinema, desculpa gente, eu gostaria de ser mais inteligente. Mas, pelo que eu sei das cruzadas, Jerusalém volta à tona ali das discussões, né? Tomar Jerusalém, tirar da mão, né, do Islã. Como é que a gente consegue passar por cima das cruzadas ali, tendo em vista Jerusalém e essa região toda ali, ou a Palestina, enfim. Então, pra gente falar das cruzadas ali na região Israel, Palestina, Terra Santa, Levante, né, a gente pode usar vários nomes, tem que ter dois elementos em mente, né, e esses são os dois mais importantes. A gente não dá pra entrar em detalhes porque, assim, o período das cruzadas não é um período homogêneo, é um período que dura aí mais ou menos de, basicamente, 200 anos, e nesses 200 anos Jerusalém é tomada e retomada, né, diversas vezes. E acho que as duas coisas que a gente tem que ter em mente, e é uma coisa que é importante, é que elas não se anulam. Muitas vezes as pessoas tratam disso como se elas se anulassem, mas não. Isso talvez seja o mais importante de ter em mente. O primeiro é o aspecto comercial, né? O Oriente Médio, essa região, como eu disse, sempre foi uma encruzilhada de civilizações, de fluxos comerciais, de fluxos culturais e políticos. É o que liga Oriente, e quando eu falo Oriente, eu estou falando aqui de Pérsia, Irã, Sudeste Asiático, de certo modo até mesmo a China, pela Rota da Seda e tudo mais, ao Ocidente. Então, o fluxo comercial pelo Oriente Médio, pelo Egito, pelo Mar Vermelho, pela região do Levante, pelo Golfo Pérsico, sempre foi muito grande. E controlar esse fluxo comercial era uma questão importantíssima. Não só pela grana, não só por controlar o comércio, mas porque, aí eu vou apenas, né, pincelar por cima, tem um historiador belga, o Henri Pirenne, que ele tem a tese dele, que na época foi bastante inovadora, hoje ela, né, já foi um pouco mais esmiuçada, era de que a Idade Média ela não começa com o fim do Império Romano do Ocidente, como a gente costuma aprender na escola, né? Porque o Império Romano ele continua, seja nas instituições dos reinos ditos bárbaros, como o reino dos francos, no Império Romano, no Império Bizantino. Na verdade, o que a gente chama de Idade Média começa mesmo quando os exércitos muçulmanos entram na Península Ibérica. Por quê? Porque aí todo o Mediterrâneo, todo esse comércio mediterrâneo, agora ele está basicamente fechado à cristandade. Mais da metade da costa mediterrânea agora é controlada pelos muçulmanos que estão em guerra contra os cristãos nesse período. Então, você controlar a região do Levante, a região da Israel/Palestina, né, Israestina, sei lá, é importante inclusive para reabrir esse fluxo comercial, para ter um controle de entrepostos com a perda de territórios e depois a perda de praticamente toda a Península Ibérica para os avanços muçulmanos. E a segunda questão é a seguinte, e aí é importante, porque muitas pessoas, por razões diversas,
conversas abordam apenas uma como se anulasse a outra. Você tem a questão comercial, a questão política, a questão estratégica e também a questão idealista, a questão religiosa, a questão mental, que é muita gente queria retomar Jerusalém por ser vista como o lugar santo para o cristianismo. Então, você não consegue mobilizar dezenas de milhares de pessoas a peregrinarem até Israel, e hoje, se alguém for peregrinar até Israel, ela vai pegar um voo de 12 horas até Madrid, depois um voo de 3 horas até Tel Aviv, ou por Frankfurt, enfim, o que for. Na época não, na época estamos falando de uma viagem bem complicada e bem perigosa pelo Mediterrâneo. Então, a ideia de que a Terra Santa, e aí eu vou usar o termo cristão, a Terra Santa, tinha que ser retomada, tinha que estar em posse da cristandade, era enorme. Tanto que aí nós teremos as fundações, né, a formação das ordens de cavalaria, que eram, não a gente costuma pensar especialmente nos templários, né? Os templários têm 500 teorias da conspiração em cima deles e tudo mais. Mas quando a gente pensa nas ordens de cavalaria, a gente pensa num cavaleiro, mas é bom lembrar, eles também eram clérigos, né? Um cavaleiro hospitalário, um cavaleiro templário, um cavaleiro da ordem de Avis, da ordem de São Lázaro, que eram justamente os com lepra, por exemplo, eles eram clérigos também. Fundamentalmente monges, né? Sim, o termo correto seria monges, tá corretíssimo. Então, assim, você tem uma junção dessa questão religiosa com a questão política que é indissociável. Então não era uma coisa cínica apenas de, não, vamos tomar ali porque a gente vai ficar rico, ali é onde está o comércio, onde estão as caravanas. E também não era apenas uma coisa fanática, do tipo, olha, vamos tomar ali porque aquilo lá tem que ser nosso. Era uma coisa alimentando a outra, inclusive financiando a outra, ou apoiando a existência da outra, repito, pelos perigos da jornada e de toda a empreitada. Então, as cruzadas, elas são importantes nesse aspecto macro de toda a guerra pelo Mediterrâneo, também pela questão do fluxo comercial e também pela questão religiosa e idealista. E aí, só pra gente mencionar, nós temos aqui, e aqui eu confesso que eu estou colando, o primeiro cerco de Jerusalém, quando os cristãos tomam a cidade aos muçulmanos e depois, inclusive, exterminam todos os habitantes muçulmanos, ocorre em 1099, e o último cerco de Jerusalém no contexto das cruzadas, o quarto, ocorre em 1244, 150 anos depois praticamente, quando os aiúbidas tomam a cidade de Jerusalém do Reino Cruzado, né, que já estava ali nas suas últimas, né, e é o último cerco de Jerusalém. Então nós estamos falando aqui de 4 cercos a Jerusalém, enfim, o mais famoso acaba sendo o do Saladino, né, até porque tem lá o filme do Ridley Scott, com Orlando Bloom e tudo mais. Olha aí. Mas Jerusalém, ela acaba sendo um pivô dessa empreitada, especialmente da motivação dessa grande empreitada que foram as cruzadas, mas que está num contexto muito maior, e repito, esse talvez seja um dos grandes erros de quando se fala das cruzadas em diversas mídias, em diversas maneiras. Uma coisa não anula a outra, não era apenas religião, não era apenas geografia, e uma coisa alimenta a outra. Mas assim, a gente vê os muçulmanos protegendo, os cristãos atacando, dominando. Chegou a ver alguma manifestação de judeus se organizarem para tomar Jerusalém nesse período? Pelo menos desde que eles saíram de lá? Então, quando você fala uma organização de judeus... militar, assim, digamos, para tomar controle da cidade. Vem pra rua, judeu. Então, é praticamente impossível isso, porque, primeiro, existiam judeus na região da Terra Santa, existiam judeus vivendo na Europa, só que não existia um poder consolidado judeu. Todos os reinos eram cristãos. Nós tivemos algumas figuras do judaísmo proeminentes
que participaram, inclusive, especialmente na questão do transporte, já que, né, os judeus se dedicavam muito à atividade comercial, por questões, inclusive, legais na Europa, daí que surge aquele mito antissemita, né, do judeu movido pela cobiça, pela ganância, né, o mercador de Veneza, do Shakespeare, né, e que é um estereótipo preconceituoso racista, vamos deixar bem claro aqui, mas não dá pra dizer numa expedição dos judeus, numa organização dos judeus, porque não existia uma centralização da comunidade judaica. Os judeus estavam, além de espalhados, eles estavam dissociados do poder político, em muitos lugares, né, e aí o caso de Portugal talvez seja um bastante bom da gente citar, porque influencia, né, o que hoje é o Brasil, que, por exemplo, para você fazer parte da Ordem de Cristo, você tinha que comprovar não ter ascendência judaica e não ter exercido, ninguém da sua família ter exercido trabalho braçal em diversas gerações. E isso era claramente burlado, porque boa parte da população portuguesa é de cristãos novos, sejam árabes, sejam judeus. Porém, os judeus, eles estavam ejetados do poder político. Então, por isso que não dá pra dizer numa expedição judaica, digamos assim. É que nós temos que pensar no seguinte, ó, Israel, ou Judá, melhor falando, ela deixa de ser uma nação e um povo em si, e vai se tornar uma comunidade religiosa espalhada pelo mundo, gradativamente. Então, inclusive, a língua hebraica, que já não era mais falada no tempo de Cristo e dali em diante, já eles falavam o aramaico, essa língua hebraica, ela praticamente morre, ela se torna uma língua usada apenas dentro das sinagogas, e eles mesmos vão falando outras línguas derivadas. Então, no caso dos Askenazes, eles vão falar o Yiddish lá no Oriente, mas no Ocidente, então, a outra comunidade vai falar um dialeto que é uma mistura do espanhol com o hebraico, por aí vai, então, que é o judaês, né, alguns chamam assim. Então, isso é uma fragmentação em várias comunidades religiosas espalhadas sem uma centralização. É exatamente isso aí, né? Então, a gente tá nesse período da Idade Média com Jerusalém, ora na mão dos muçulmanos, ora na mão dos judeus, mas na mão dos muçulmanos depois ali que eles conquistaram ela dos bizantinos, mas judeus, esquece. Dá pra se falar que eles estão muito mais na Europa do que no Oriente Médio? Não, eles estão espalhados em tudo. Eles estão espalhados, porém se a gente for assim, contabilizar, se tivesse um censo na Idade Média, muito provavelmente tinha mais judeus na Europa do que na região ali de Israel e Palestina. Vai ter muitos judeus no Egito também, né? No Egito, sim, e dentro do Império Persa, por aí vai, mas a região da Palestina em si é bem menos do que essas outras densidades. Até a formação de Israel, muito provavelmente o Egito tinha a maior comunidade judaica do mundo. E esse espalhamento dos judeus pelos países, quanto dele é pela diáspora que já havia ali na época de Cristo e quanto que é pela queda de Jerusalém e pela invasão dos romanos, digamos? Aí eu não sei dizer. Cara, eu te diria que é mais pela queda de Nabucodonosor ainda. Sim. Porque se você olhar lá no retorno do exílio, em Esdras, o Esdras volta do Oriente para ele fazer a reforma religiosa em Jerusalém. Quer dizer, o centro do poder religioso não está nem em Jerusalém, ele já está lá na Babilônia, para lá em Suzã e por aí vai, né? Então já estão lá, é formado o Talmud babilônico, que é o grande comentário da Bíblia. Ele vem da Babilônia e não de Jerusalém. Ele já está espalhado, ele já é uma característica dessa época aqui. É por isso que você pega lá na história da Páscoa de Cristo, você tem judeus do mundo inteiro que estão lá em Jerusalém. Exato. Falando várias línguas. E isso é uma característica que se torna presente no judaísmo, não mais como nação necessariamente, mas como comunidade religiosa. Esse é um ponto importante aqui, né? E essa dissolução que vai ser então a grande mudança do século XX depois, é quando essa comunidade religiosa vai se tornar de novo Estado, e aí que está o nó da questão atual de Israel. Eu não sei se tem algum outro evento histórico que valeria a menção aqui, mas na minha cabeça eu já estava pensando em pular das cruzadas para 1948. Exato. Então posso só fazer uma pincelada aqui? Claro, por favor. Então, depois das cruzadas, Jerusalém fica na mão do sultanato do Egito. Aí a gente vai ter duas datas importantes só para citar, talvez três na verdade. Em 1517, Jerusalém passa a ser parte do Império Otomano, da qual ela vai fazer parte pelos próximos 400 anos. Então Jerusalém vai passar, somando sultanato e otomanos, o sultanato do Egito, por um período ali de quase 700 anos de domínio muçulmano, e vai ser no governo do sultão Suleimã, né, que é Suleimã o Magnífico, né, que é o grande, né, o
não sei se o termo correto é fundador, né, mas é o grande sultão do Império Otomano, nós teremos uma grande renovação urbana da cidade de Jerusalém, resultando na cidade que a gente tem hoje, né, com aquelas muralhas separando a cidade antiga da cidade nova. Aí as outras duas datas que eu queria citar são, primeiro, em 1700, nós temos a construção da maior sinagoga de Jerusalém, com a primeira grande migração organizada de judeus para a cidade de Jerusalém. Eu, infelizmente, não vou me lembrar o nome do rabino. Eu lembro que o nome, o sobrenome dele envolvia a palavra Judá, mas nós temos a primeira grande migração organizada de judeus, que é considerada por muitos como ali o primeiro movimento tido como sionista, mas isso seria um pouco anacrônico, mas é 1700 que a gente está falando. E, finalmente, 1917, nós temos a Batalha de Jerusalém, a Batalha de Gaza, depois a Batalha de Jaffa, quando os otomanos são expulsos da região pelas tropas britânicas, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Os otomanos eram aliados dos alemães. O Kaiser Guilherme II da Alemanha, inclusive, ele visita a região, ele constrói a Igreja Luterana de Jerusalém, inclusive, é construída pelo Kaiser da Alemanha, e com a expulsão dos otomanos e, posteriormente, a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, a vitória britânica, é estabelecido o Mandato Britânico da Palestina, que envolvia o que hoje são, né, Israel, Palestina e Jordânia, que vai ficar sob a administração direta britânica entre 1917 e 1948, e vai ser um período em que nós teremos uma grande migração organizada de judeus para essa região, com o movimento moderno do sionismo ganhando força, o sionismo que remonta ao Herzl. Eu nunca consigo pronunciar direito o nome dele, peço desculpas, né? H-E-R-Z-L. Herzl. Isso, pronto, muito melhor. Usa esse áudio. No final do século XIX, que vai falar a ideia de, olha, né, no meio das ondas nacionalistas europeias, né, e quando a gente fala nacionalismo aqui, a gente ainda não tá falando do nacionalismo chauvinista, do nacionalismo de expansão, de vou te dominar. É o nacionalismo do por que o meu povo é dominado, porque o eslovaco vive dentro do Império Austríaco, porque o croata, o sérvio, o romeno não tem o seu próprio país, e ele vai falar, porque os judeus não podem ter seu próprio país. E o nosso país tem que ser na Judéia, tem que ser no território de Israel. Então começam as migrações para lá e elas vão ter um grande incentivo nesse período posterior entre guerras com o domínio britânico, que aí vai resultar na partição em 1947. A gente tem algum dado de onde que os judeus... A gente sabe que eles estavam na Europa, mas tinha algum país ou alguma região onde eles se concentravam mais, ou eles estavam bem espalhados por ali? O Rogério que é o Google Maps da história. Pô, Rogério, ajuda. Desculpa. Não, mas isso é até tranquilo de responder, que são especialmente região leste da Alemanha, Polônia e Ucrânia. Por quê? Não apenas porque eram regiões para onde essas comunidades judaicas migraram séculos antes. Algumas migraram, inclusive, por terra, vão ali pelo Cáucaso, Armênia, chegam na atual Ucrânia, mas porque eram regiões, por exemplo, no caso do Império Russo, porque nós tínhamos muitos judeus na Polônia e na Ucrânia? Porque eram as únicas regiões onde eles eram permitidos viver. No que é a Rússia Central, o Rus, né, R-U-S, cujo centro é Moscou, eles não podiam residir, né? Então eles residiam especialmente na Polônia e na Ucrânia, onde nós tivemos, né, por séculos, os pogroms, diversos episódios de violência contra as comunidades judaicas, e na Alemanha, por conta também ali da atividade mercantil, especialmente ali na região norte, com o Báltico e tudo mais, e porque no Império Austríaco eram as regiões também onde eles eram permitidos ou até mesmo incentivados a viver. Eslováquia, República Tcheca, sul e leste da atual Alemanha, eram regiões onde eles eram permitidos. No caso do Império Austríaco, repito, eles eram até incentivados a irem para essas regiões, não incentivados de que não tivesse preconceito, mas a irem para essas regiões como parte do desenvolvimento econômico e papel econômico. Mas a Áustria não podia ter judeu morando na Áustria em si, assim como não podia ter judeu morando no coração da Rússia. Então eles eram, entre aspas, confinados a essas regiões. Claro que você tinha comunidades judaicas importantes em outras regiões também, no caso da Península Ibérica, eles vão ser convertidos à força, né, muitos deles, ou então à força, ao incentivo
digamos assim, em alguns casos, né? Inclusive, aí que surge a linguiça alheira, né? Que é uma história sensacional. Só para os nossos ouvintes que não conhecem, é uma linguiça que não é feita de carne, é uma linguiça que é feita de temperos, por isso ela chama alheira. Mas os judeus comiam ela, e até hoje ela é comida, ela é muito boa, inclusive em Portugal e na Espanha, porque era uma forma de você falar, olha, eu não sou judeu, tô comendo linguiça, viu? Ó, não sou judeu, tô comendo linguiça, mas aquela linguiça não tinha carne, muito menos carne de porco. O adventista pode comer também, então? Não sei. Por mim, todo mundo pode comer tudo, mas... Ok. Só não pode comer coisa podre. Ok. Toca o barco. Mas... Então, eles eram especialmente dessa região, que é onde, como o André falou anteriormente, vai se desenvolver o Yiddish. Boa parte do que a gente imagina como um judeu ortodoxo, né? Quando você pensa em um judeu ortodoxo, você pensa o quê? Aquela roupona, né? O chapéuzão, roupa preta e tal. Aquilo lá eram hábitos de vestimentas do leste europeu. Aquilo lá não é do Oriente Médio, né? Isso aí são hábitos do leste europeu. Por exemplo, por que as mulheres judias ortodoxas, que não podem mostrar os cabelos, assim como as muçulmanas e algumas vertentes do cristianismo, elas usam perucas? Porque se elas saíssem cobrindo os cabelos nessa região, com um turbante, por exemplo, como algumas mulheres judaicas ortodoxas usam em Israel, muito provavelmente elas eram espancadas e violentadas. Por quê? Porque elas eram judias, né? Era esse nível de preconceito. Então você usa roupas locais, uma peruca e tudo mais para disfarçar a sua identidade. É uma coisa triste, inclusive. É uma forma de você evitar que você seja espancado e sua casa seja incendiada, em bom português. Então, quando a gente pensa na imagem do judeu ortodoxo, na verdade a gente está pensando num figurino do leste europeu, né? Aquele inverno, né? Imagina o inverno polonês. O casacão é para cobrir, esqueci o nome daquela camisa que os homens judeus usam por baixo, que tem 4 pontas, que simbolizam as pontas do altar. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, só não sabem o nome também. Então também para disfarçar tudo isso. Então o figurino que a gente imagina de um judeu ortodoxo, na verdade é uma inspiração do leste europeu. Os judeus ortodoxos, por exemplo, da região do Marrocos, da região da Tunísia, já são completamente diferentes. No Marrocos tinha muito judeu também, até a formação do Estado de Israel. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque é o que o Shlomo Sand, ele escreve isso, que é um historiador judeu. Ele escreve um livro, justamente ele trata dessas questões aí. Ele mostra como essa comunidade judaica ela é extremamente rica e variada ao redor do mundo, tendo várias características diferentes, inclusive falando línguas diferentes e não o hebraico, né? Mas essa questão toda dessa disfarce que é preciso ao judeu fazer do leste e tal, debaixo ele mencionou antes os pogroms, né? Nós temos aí nos anos 1880 os piores pogroms da Rússia, quando acontece o pogrom ele é um ataque quase que popular dos russos contra os judeus, matando, tomando as propriedades, é um horror que aconteceu lá. E ele faz parte de todo esse antissemitismo que existe na Europa durante muitos séculos. Há um pouco desse, e aliás não um pouco, bastante disso, dá para botar na conta do cristianismo, né? dessa relação com os judeus na Europa. Teve um tal Lutero também, eu ouvi dizer aí, né? Lutero no banco dos réus. Isso. Mas o Lutero foi por motivo de questão religiosa, não étnica, vamos chamar assim, né? Mas de qualquer maneira, esses pogroms aqui, eles são justamente o que vai dar a tônica inicial para a solução final do problema judaico. Qual é o problema judaico? O antissemitismo. E eles não conseguem, eles tentam a via da integração nas sociedades, não conseguem. É um processo terrível e complicado que eles passam. E justamente nessa época que surge, então um pouco antes, o movimento do Herzl, que cria o sionismo propriamente dito. E nesse caso aí, ele surge como uma solução da busca de então termos uma nação para nós diante do quadro que se apresenta, né? O Herzl ele teve uma experiência terrível porque ele acompanhou lá na França, nesses anos, o caso Dreyfus, né? Em que um judeu que era membro do exército lá, ele foi acusado injustamente de ser espião da Alemanha, foi condenado, e aí entrou um processo jurídico imenso, assim, que anos a fio, né? Foi até ele ser inocentado em 1900 e pedrada, mas que a opinião pública se movimentou tremendamente, e aí o Herzl viu que na França existia o mesmo antissemitismo do leste europeu, só que daí não da mesma violência, mas existia o mesmo antissemitismo, e ele chegou à conclusão, não, nós temos que ter o nosso país. E aí ele começa o movimento sionista, que vai encontrar apoio justamente dos protestantes ingleses, que são o grande império desse momento. Mas por que eles fazem o apoio ali? O motivo era religioso, era econômico? Os dois, sempre os dois juntos.
né? Nós temos que pensar que o Império Britânico, ele está depois, até estourar na guerra e mais adiante, ele tem essa ideia lá que, do controle do comércio para o Oriente, e aí envolve a região da Palestina, porque eles vão construir depois o Canal do Suez, ali tem esse processo todo em andamento. E aí o confronto com o Império Otomano. Então o que acontece? A ideia de um Estado, um enclave judaico lá, se torna interessante para o Império Britânico no início do século XX, né, para ter esse apoio dos judeus para as pretensões do Império. Só que ao mesmo tempo tinha no Império Britânico uma série de protestantes lá que já vinham com simpatia à causa judaica, e aí é por motivo religioso, porque o movimento daquilo que se chama hoje sionismo cristão, que é o apoio dos cristãos, e aí especificamente protestantes, a Israel e a formação de Israel, ele é anterior ao próprio sionismo judaico, né? Lá por 1840 já surge então a ideia de Israel estar vinculado à escatologia cristã. Ali que vai se levantar essa história toda aí. E daí vai também vir o dispensacionalismo, André? Inclusive, mas ele é um dos ingredientes. A história aqui é bem complexa, não sei se a gente vai destrinchar isso agora. O que acontece? A parte religiosa, ela apenas começa na Inglaterra, aqui porque é lá que surge o dispensacionalismo, mas ela vai ganhar feição mesmo nos Estados Unidos. E a coisa vai explodir pra valer mesmo, primeiro em 48, na formação do Estado de Israel, mas história pra valer é na Guerra dos 6 Dias, em 67. Ali o dispensacionalismo toma conta, cara. E aí vira o sionismo cristão como a gente conhece hoje. Então é uma história bem complexa que está junto com essas guerras aí que o Felipe tá falando, né? Pegando isso que o André mencionou, pegando, né, a parte que eu consigo dar pitaco, do sionismo cristão britânico, vai ser na Inglaterra que nós temos a gênese do que será o Estado de Israel, que é com a chamada Declaração de Balfour, que na época, apesar do nome, não foi uma declaração, digamos assim, aberta, feita no jornal, é um documento que foi elaborado dentro das paredes e foi publicado apenas depois que a situação já estava tranquila no domínio da Palestina, né? Ela foi publicada no final de 1917, ou seja, faltando menos de um ano para o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual o então secretário de Estados de Negócios Estrangeiros, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, o Arthur Balfour, disse que o governo de Sua Majestade, né, vê a ideia da criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Vejam só, um lar nacional, não fala em Estado, essa é uma das tretas, para os judeus na Palestina. Ou seja, essa é outra treta que dura até hoje, né? Aquela coisa das múltiplas interpretações que um texto pode dar. Então essas duas palavrinhas, essas duas expressões são discutidas até hoje. Isso vai ser na Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra controlava na prática o território, e após a Primeira Guerra Mundial, com a formação da Liga das Nações, nós teremos o estabelecimento do mandato britânico da Palestina, que eu mencionei anteriormente, que vai ficar nesse limbo, né, é um território controlado pelos britânicos, sob autorização da comunidade internacional, por assim dizer, chamado de Palestina, para onde vai ser incentivada a migração de judeus. Só que judeus, especialmente nesse momento, judeus britânicos e judeus do leste europeu, especialmente ali ucranianos e poloneses, que inclusive vão levar a ideia para a região do kibbutz como o ideal de sociedade socialista. O sionismo, ele surge como um movimento, ele ganha força como um movimento socialista. Isso é algo curioso de ser colocado, já que hoje nós temos, infelizmente, muitos elementos anti-sionistas ou antissemitas na esquerda. Isso a Globo não mostra, Não, por exemplo, teve recentemente eu não vou falar o partido do cidadão, mas teve um cidadão de um partido de esquerda, não era o PT, né, só pra antes que, né, mas de um dos menores, que escreveu um texto que, assim, Lutero assinava embaixo, brincando, só polemizando aqui. Mas, então aí nós temos o incentivo dessa migração, porém ainda não é um Estado de Israel, ainda não é um país controlado, é uma migração pequena, porque era uma migração muitas vezes feita de forma particular,
com algum incentivo de organizações sionistas, com financiamento inclusive de protestantes, coisa que talvez o André consiga falar melhor, mas aí nós temos o estopim, que é a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, uma das suas bases de chegada ao poder é o antissemitismo, não apenas o antissemitismo por questões étnicas, mas também por questões, tenho que dizer, infelizmente, religiosas. O principal jurista das leis de Nuremberg, de 1935, me esqueci o nome dele agora, ele é interpretado pelo Colin Firth no filme Conspiração, para dar uma referência pro pessoal, para não parecer que eu tô inventando. Ele era um ferrenho anti-judeu por dizer que os judeus mataram Cristo. E também pelo fato dos judeus, por sua atividade mercantil e sua prosperidade econômica, serem vistos, né, como os judeus que vão dominar o mundo. Protocolos dos Sábios do Sião, que foram um documento forjado na Rússia décadas antes. Então, assim, se a Alemanha estava destruída, pobre, endividada por causa da guerra, e os judeus estavam lá ganhando dinheiro no discurso nazista, então a culpa era dos judeus. Então, aí nós temos o extermínio em massa sistematizado de uma proporção e de uma sofisticação inédita na história humana. É quando você cria um aparato burocrata e uma máquina industrial para matar. Por isso que o Holocausto é tão importante, é tão sensível. E é uma das coisas que eu menos tolero, é o pessoal que relativiza ou nega o Holocausto. A gente não tá falando de um genocídio, como infelizmente ocorreu em diversos outros, a gente tá falando de um genocídio industrial. Industrial e científico, né? Esse é o terror da coisa. Exatamente. Cara, a ideia do tipo, olha só, como a gente pode matar gente mais rápido? Vamos testar aqui. É pela câmara de gás? É pelo fuzilamento? É enforcando? Como é que é? Qual o melhor método? O método mais produtivo? É uma coisa retardada. É o Fordismo da execução. Nossa. E aí, isso gera uma sensibilidade enorme na comunidade judaica, na comunidade internacional como um todo, para a questão judaica, e principalmente vai mobilizar os judeus dos Estados Unidos, que vão passar a ser os grandes financiadores, já que, e por que eu falo dos judeus dos Estados Unidos? Porque foram os judeus que foram preservados dessa destruição e perseguição da guerra. Porque mesmo o judeu que sobreviveu ao Holocausto, ele veio pro Brasil, por exemplo, sem nada. Ele teve que fugir para outro país, para Suécia, sem nada. Os judeus que agora têm meios de colaborar financeiramente com essa empreitada da construção de um Estado, de um país, são agora os judeus dos Estados Unidos, porque eles foram isolados de toda essa destruição. Então você gera uma grande comoção com a ideia de criar um Estado para os judeus, de criar um país onde eles possam se autogovernar e possam se defender coletivamente, e aí vai juntar a fome com a vontade de comer, que é os britânicos, com parte da sua ilha destruída, com boa parte da sua população afetada diretamente pela guerra, porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa no cara atirando no outro, mas lembre-se, tem o cara que volta inválido, tem o órfão, tem a viúva, tem todo um aparato que leva à criação do chamado estado de bem-estar social, que leva um verdadeiro colapso da sociedade que você conhecia antes. Os bombardeios, né? E isso, você destrói casas, você destrói vidas, não apenas a vida mortal, mas a vida das pessoas que ficam. Então, os britânicos olham e falam, olha, a gente tem que nos reconstruir, temos que focar no nosso país, esses mandatos da Liga das Nações e tudo mais, a gente tem que se livrar, vai passar alguns para a Austrália, por exemplo, vai passar alguns para a futura ONU, né? O caso mais extenso é o da ilha de Nauru, que fica no Pacífico, que só vai se autogovernar na década de 1990, por exemplo, e com o mandato britânico da Palestina, o que eles vão fazer? Vão propor a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu ali. E aí a gente vai ter uma série de discussões sobre como isso deveria ser feito, como isso foi feito, qual deveria ser o Estado árabe, enfim, todas essas outras coisas, mas que acho que fica, né, pra próxima, mas só contextualizando aí essa questão da Segunda Guerra Mundial, e tenho certeza aí que o André consegue dar adendos muito mais substanciais. Tem um detalhe aí nesse envolvimento inglês ou britânico, né, que é bem feinho até, né? O Império Britânico apoiando os judeus no movimento sionista lá para a Palestina não é tanto por bondade de querer, no mesmo local
de antes. Eles sugeriram Uganda, sugeriram Creta, sugeriram um monte de lugar, Sim. que foram rejeitados pelo movimento sionista, mas eles não queriam esses judeus na Inglaterra. Esse é o detalhe. Sim. Porque eles tinham... Que judeus estavam lá? Eram os judeus portugueses que foram na época da perseguição da coroa ibérica aos judeus lá, que fugiram para lá e eram riquíssimos, que formou as grandes famílias banqueiras da Inglaterra e que emprestavam dinheiro para várias nações e por aí vai. E esses judeus lá, então, eles tinham os judeus ricos, vamos dizer assim. Aí vem os pogroms da Rússia, uma cambada de miseráveis vindo invadindo a Europa. E o que nós vamos fazer com esses caras? Precisamos desviar para um lugar. Então, um pouco da ideia sionista dos britânicos é para desviar da entrada na ilha deles. E na guerra, justamente com essa destruição toda que o Felipe mencionou, eles não querem mais outros miseráveis chegando pro território deles. Inclusive, é fechada a fronteira para judeus no auge do extermínio, quer dizer, nos anos 30 e pouco, 39 em diante ali, em que acontece o holocausto, as ganhas comendo pelo Hitler, os britânicos proíbem a entrada de judeus na ilha. Então não pode ir para lá. E aí, claro, tem os que entram clandestinamente, que são livres e tal. Então entra num processo terrível pro meio judaico esse contexto todo da Segunda Guerra Mundial. Então o sionismo, ou seja, ter de novo um retorno para Sião e ter de novo uma pátria lá, ele se torna, até a Hannah Arendt fala disso, né? Ele se torna a solução judaica no nacionalismo para o problema crônico do antissemitismo, porque não vai ter solução, nós precisamos de um Estado nosso lá, porque não adianta nos integrarmos às nações. Esse é o moral da história final para a fundação, então, lá de Israel. E como curiosidade, André, e acho que a gente pode abordar essas hipóteses na parte 2, né? Você falou de Uganda, de Creta, teve a proposta do Stalin da Crimeia também. Um dos primeiros países a propor um Estado para os judeus foi a Alemanha nazista, em Madagascar. Eles queriam, basicamente, deportar todos os judeus para Madagascar e dando para isso o verniz de criar um Estado judeu. Então é bem isso que você falou também. O antissemitismo, ele colabora de forma direta ou indireta, intencional ou não intencional, para o sionismo. Gente, olha só, o Felipe já deu a deixa, essa é a parte 1. Porque a gente fala muito. Não, mas, cara, eu aprendi demais. Porque virou xadrez verbal, eu tenho isso gravado. Tá? Eu tenho essa crítica gravada, virou xadrez verbal. Olha aí. Só que com uma edição melhor, né, Felipe? Fala sério. Sim, aí. Claro, até porque a gente grava e lança no mesmo dia, né? Gravar com um mês de antecedência é fácil, né, irmão? É fácil, né? É bonito, né? É bonito. Não, show de bola, show de bola. Gente, foi a parte 1. A gente vai voltar na parte 2, direto com a fundação do Estado de Israel. Depois tem algumas guerras. E como os nossos historiadores disseram aqui em Off Topic, a questão religiosa e política se funde. Então não dá pra gente ficar separando muito. Então vai ser muito legal. Vamos falar de dispensacionalismo. Galera, aguarde a parte 2, que ela virá. Olha, eu não sei vocês, mas eu aprendi pra caramba. Porque realmente é um assunto que a minha cabeça tá até doendo de tanta informação. Mas eu queria então pedir pro André e depois para o Felipe, para vocês deixarem alguma recomendação de leitura, né, algum site, algum vídeo, enfim, se vocês têm alguma coisa para indicar, até pra galera poder se informar um pouco mais, poder se preparar pra parte 2. André, tens alguma indicação? Cara, a indicação que eu teria, a galera não vai gostar muito. Tem em português os livros da editora Bem Virado, Shlomo Sand, que ele trata justamente da construção da pátria judaica, né? Então um deles se chama A Invenção da Terra de Israel. Ele, na verdade, ele é um historiador que desconstrói muito da questão bíblica, né? Então por isso que eu estou dizendo que os nossos ouvintes vão odiar essa indicação, mas ele é muito interessante para a gente ver uma questão histórica. E também o outro livro dele, que ele trata do mesmo tempo, que é A Invenção do Povo Judeu. Então ele fala um pouco sobre essa questão da formação do Israel contemporâneo, né? Que ele diz daí na linha dele, é que
que uma comunidade religiosa rica e variada, ela vai se tornar, então, uma nação via essa solução do nacionalismo para um problema antissemita que tem cunho religioso, né? Então ele explora muito bem essa parte aí. Então, pro pessoal aí nosso que é crente, evangélico e tal, fecha os olhos para a parte de crítica bíblica e fica com a parte histórica lá que vai entender um pouco melhor. Mas ele é bem controverso, tá? Já vou dizendo assim, ó, tem um monte de cara que vai dizer, não é por aí, é diferente, então, mas só para dar uma apimentada, então, na discussão. Você fala que mesmo dentro da história tem gente que critica ele, não é só os crentes que não suportam que ele fale mal da Bíblia. Não, é sempre a discussão historiográfica, né, cara? São linhas diferentes, né? Mas ele é criticado, mas principalmente, né, pelos ortodoxos, é ali que está a maior crítica, né? Ele está bastante alinhado com aquilo que eu falei lá no início do programa, uma historiografia que está revendo Israel e tal, então, vamos dizer assim, pro nosso meio aqui evangélico, é heresia pura, tá? Então, só pra gente saber do que estão, o que eu tô indicando para vocês lerem, se preocuparem com essa questão histórica contemporânea. Para contrabalançar, então, o Shlomo Sand, tem outros 2 livros que eu gostaria de indicar, então, que seria, um deles é do Roy Rosenberg, ele é um rabino judeu, em que ele escreveu um livro chamado Guia Conciso do Judaísmo. É um livro bem legal porque ali ele mostra um pouco da história de Israel, um pouquinho da história do movimento sionista e também do próprio pensamento e da teologia judaica, né? É um livro fininho, muito acessível, bem legal, ele mostra inclusive as posições dele sobre Estado de Israel e tudo mais ali, né? Ele é um rabino da linha do chamado judaísmo reformado. E aí, um outro então, para outra ponta, né, dos defensores totais do sionismo e tal, tem outro judeu então, que é o livro do Alexandre Lissovsky, chamado 2000 anos depois, o Renascimento de Israel. Esse é um livro bem interessante, já é mais antigo, ele está disponível na internet para download, em que ele conta toda a história então do problema do sionismo, vai bem detalhadinho, a questão do problema judaico, a solução sionista da criação do Estado, todo o processo político que acontece, inclusive a participação de protestantes. Então ele descreve bem isso aí e está disponível na internet, é só procurar lá e dá para fazer o download do livro inteiro. Beleza. E aí, Felipe? Olha, a minha dica são 2. A primeira é um site chamado Xadrez Herbal, tem muita coisa sobre Jerusalém lá. O pessoal que faz é meio trouxa, mas é legal. E o livro é um livro que tem uma proposta mais ecumênica, justamente tentar mostrar Jerusalém para as 3 grandes religiões, que é o livro chamado Jerusalém, da Karen Armstrong, que é uma historiadora das religiões, e é um livro que tem disponível em português. Se não me engano, ele tem algum subtítulo, vou até ver aqui rapidinho, mas talvez ele tenha... Você indica nos Nerdologias, inclusive, né? Eu vi 2 Nerdologias seu de história que você indica ela lá. Sim, porque ele é bastante didático. Ele é uma leitura bastante fácil, ele não é uma... Né, normalmente a gente tá... Quando eu digo a gente, eu digo, né, pessoal que faz história e tudo mais, e isso não é uma crítica ao que o André recomendou, até porque eu nem conheço, antes que alguém pense isso. Mas é que assim, muitas vezes a gente tá acostumado com leituras que são consideradas chatas, e que de fato são, né, então aí você pega e fala, não, leiam isso daqui e tal, e o cara vai pegar e vai dormir em 2 minutos, vai achar um saco, vai ficar com dor de cabeça. Esse livro não, esse livro é feito pra ser lido no busão, entendeu? Aquele livro que você leva na mochila pra ler no busão, no trânsito. Então é Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade, 3 religiões, esse é o subtítulo, e essa acaba sendo a minha dica, porque, repito, é uma leitura bem fácil, bem tranquila, dá pra você ler assim, rapidinho, e tem disponível em português. Não vou falar que é da Companhia das Letras, porque senão eu vou falar que é jabá, não estou recebendo nada, mas se quiserem pagar, pode também. Muito bom. Gente, obrigado você que ouviu até aqui, e aguarde, a gente vai tentar gravar o quanto antes essa segunda parte, e nós voltaremos para falar sobre Jerusalém, e tentar responder essa pergunta, de quem é Jerusalém. Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo BTcast, se Ele quiser e assim permitir. Valeu! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.